Eu queria tratar com vocês neste vídeo sobre o Flamengo, gente, pensando o rubro-negro no Mundial de Clubes, e advogando aqui com você a possibilidade de que o Flamengo possa conquistar, sim, o torneio mundial da FIFA, gente. Não é fácil, é complicado, mas tem duas situações aí que se conjugam assim, perfeitamente para fortalecer a ideia de um clube sul-americano vencendo o Mundial de Clubes depois de muito tempo, né? Acho que a primeira questão aí que a gente precisa colocar é o fato de que o Real Madrid é hoje uma equipe, a despeito de ser muito poderosa, muito interessante, ter grandes jogadores, é uma equipe que em alguns momentos tem dificuldade para manter o controle da partida. Tá? E quando o dia é ruim para o Real, muitas vezes esse dia ruim é dia ruim mesmo para o Real Madrid. Portanto, o Real Madrid não é um gigante europeu que tem uma regularidade como outros gigantes apresentavam em outros momentos. O outro ponto, favorável à possibilidade de um sul-americano conquistar o torneio mundial da FIFA de clubes, vem justamente no fato de que essa equipe sul-americana do momento é o Flamengo, gente. O Flamengo é o melhor time hoje das Américas, não somente da América do Sul, mas das Américas, em condição de conquistar o torneio mundial da FIFA. Então, o melhor representante possível das Américas vai lidar com um representante europeu que não está num momento tão interessante assim como esteve já em outras situações, mas mesmo que esteja, pode ter um dia ruim. E esse dia ruim costuma ser muito normal na vida atual do Real Madrid. Isso pode favorecer o Flamengo. Eu não acho nenhum absurdo a gente acreditar que o Flamengo possa ser campeão. Eu acho que é possível. Né? E considero isso muito importante para o futebol das Américas, não somente do Flamengo, não somente importante para o Flamengo, para o futebol brasileiro, para as Américas. Evidentemente que se você torce para Palmeiras, para Corinthians, para Botafogo, para Fluminense, para Vasco, Atlético Mineiro e outras grandes equipes aqui do futebol do Brasil, você não quer acreditar que isso possa ser possível ou não quer aceitar que isso seja possível e, evidentemente, você vai torcer contra o Flamengo, o que é absolutamente aceitável. Essa história de que o Flamengo é Brasil no Mundial da FIFA, isso é besteira, essa conversa mole. O torcedor tem o direito de torcer para quem quiser, quando quiser e como quiser. Né? Mas o fato é que tá ficando difícil torcer contra o Flamengo. Né? Tá bem difícil torcer contra o Flamengo, porque o Flamengo tem manifestado muita competência do Flamengo atual. É uma equipe dirigida também por um grande técnico que estará muito atento também a essa questão dos problemas que os europeus possam apresentar. Né? Acho que neste ponto um técnico europeu talvez represente uma vantagem maior para um time sul-americano em relação a um técnico brasileiro. Um técnico europeu tem um dimensionamento maior, muito mais claro do que é o time europeu em relação ao técnico brasileiro. Nisso também o Flamengo leva uma boa vantagem, né? O Flamengo perdeu o João Gomes, que foi muito bem negociado, na minha opinião. Mas acho que tem jogadores à altura ali. Acho que não vai haver problema. Havia uma dúvida, quem vai ser a equipe? Com a chegada do Gerson, neste momento, claramente, né, o João Gomes, né, dá lugar ao Gerson, então o Flamengo não está perdendo nada aí, na minha opinião. Tá? A consistência da equipe do Flamengo, que a gente viu no final do campeonato passado, não necessariamente nos jogos finais, porque o Flamengo apresentou ali muita instabilidade, mas era instabilidade fruto do cansaço, era uma instabilidade fruto também do tamanho do seu treinador anterior, né, que nos momentos decisivos falhou bastante. Mas se nós olharmos para o que foi a temporada passada, a gente precisa concordar que o Flamengo foi um time estupendo, gente, fantástico no contexto, não somente do futebol brasileiro, mas também da América do Sul, mas também das Américas, né? Então, é muito provável que com o descanso e também com os ajustes feitos na equipe pelo técnico Vitor Pereira, esse Flamengo, né, se apresente em 2023 muito mais forte do que foi em 2022. É, portanto, um time com credenciais aí severas, né, para conquistar, por que não, o torneio da FIFA. A gente sempre olha para o adversário europeu, presumindo que ele vai ser muito difícil de ser batido, muitas vezes. Nós nos esquecemos de que existem equipes, né, pelo caminho, né? E neste caso, o Flamengo pegou um chaveamento dos mais complicados, né? Contudo, é um chaveamento teste, né? São adversários que vão gerar muito teste importante para o Flamengo, caso o Flamengo queira mesmo enfrentar o Real Madrid, né? Imaginemos que, né? A gente imagina que seja o Real Madrid do outro lado, né? E também para nós avaliarmos se o Flamengo vai ter mesmo condição
de superar o Real Madrid na final. Volto a dizer, para mim, tem condição, né? Bom, o chaveamento apresenta ali como eu disse para vocês, ficou mais complicado esse lado aí, né? O Flamengo vai ter um jogo entre o Wydad Casablanca, né? Contra a equipe do Al Hilal, né? Da Arábia Saudita. O Al Hilal é um bicampeão do futebol da Ásia, né? Conquistou dois dos últimos 3 títulos foram conquistados pelo time saudita, que é o time mais poderoso do futebol daquele país. É o time que, no contexto local, tem uma força do seu elenco e a força também da arbitragem, né? Digamos assim. Agora, tem grandes jogadores, evidentemente, muitos bons jogadores, né? A gente pode destacar, por exemplo, né, o Matheus Pereira, a gente talvez não jogue Mundial, inclusive, né? O Matheus Pereira, neste momento, tem um problema com a dirigência do clube, razão porque, né, a equipe do Al Hilal colocou ele à venda. Ele é um jogador, inclusive, que poderia perfeitamente ser alvo deste Flamengo, porque é um jogador, gente, para substituir o Arrascaeta, né? É um jogador ideal para substituir o Arrascaeta. Não sabemos se ele vai jogar, provavelmente não. Ainda assim, o time tem muitos bons jogadores, né, gente? Muito bom mesmo. Foi a base do time saudita na Copa do Mundo. Quase todos os jogadores eram do Al Hilal. Tem o Michael, tem que o torcedor do Flamengo conhece muito bem, né? Tem o Vieto, o jogador argentino que atuou pelo Atlético de Madrid, né? O Marega, né, que jogou no Porto, né? Enfim, Igalô, né, ex-Manchester United, ou seja, é um time realmente muito interessante, muito forte, tem um padrão de jogo, uma forma de jogar que vem se consagrando a despeito do seu técnico, que para mim hoje é um ponto fraco dessa equipe, que é o Ramon Dias. O Ramon Dias, para mim, ele é meio contraditório. É que o time é tão bom, gente, no contexto saudita e até mesmo asiático, que mesmo quando o técnico não faz um grande trabalho, né, a equipe acaba vencendo. Quando ele não atrapalha muito, a equipe acaba vencendo. Acho que esse é o ponto. Não é um técnico que presta uma contribuição tão gigantesca assim para a equipe do Al Hilal, mas é um técnico que, como não atrapalha e seu time é muito bom, acaba ajudando a ver se no jogo grande isso vai ser importante. E acho que no jogo grande essa equipe pode sentir falta de um técnico melhor. Eu acho, sobretudo, que isso se configura na questão da contradição entre a qualidade do elenco e o perfil de muitos jogadores do elenco, que são perfis para construção de jogo, em relação ao técnico que não aprecia necessariamente esse jogo de posse de bola, né? A posse de bola, evidentemente, que prevalece na maior parte dos jogos da equipe do Al Hilal, mas é de novo aquela posse de bola por circunstância, não propriamente por uma ideia do técnico, né? De que isso é importante e a partir do que ele treina a sua equipe justamente dentro dessa perspectiva. Não acho que seja assim, acho que é bem ao contrário. Agora, de qualquer maneira, o time é tão bom que isso não tem sido um problema para o Al Hilal até o momento, né? Agora, esse Al Hilal pode perfeitamente cair diante do Wydad Casablanca, que é um campeão local, o maior vencedor do futebol do Marrocos. Marrocos é, na verdade, um timaço, não tem ali... Marrocos é hoje um país, na verdade, eu quis falar, né, que trabalha muito bem a base, né, tem um timaço enquanto seleção, não tem muitos representantes do Wydad na seleção, são 2 jogadores, se não me engano, apenas. Agora, o Wydad é um time de conjunto, um conjunto muito forte, muito interessante, evidentemente que, curiosamente, o time foi montado pelo técnico atual da seleção do Marrocos, né, que trabalhou justamente no Wydad. Ele saiu, evidentemente, para ir para a seleção, um outro técnico chegou à equipe, mas também não ficou muito tempo. Né? E hoje o técnico está fazendo um trabalho interessante, mas ainda há uma série de holofotes sobre ele, até em virtude de algumas dúvidas que param sobre o trabalho do técnico atual do Wydad Casablanca, né? Agora, o Wydad Casablanca é um time de conjunto, como eu disse, e é um time de uma torcida espetacular. Vamos lá, gente. Nem sempre a torcida faz diferença, certo? Certo, nem sempre faz. Acho até que uma parte do tempo não faz muita diferença, não. A não ser quando o time consegue criar uma tal conexão com a equipe, com a torcida, né? Que acaba, por causa dessa conexão, superar situações muito adversas. Em geral, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Quando o time está mal dentro de campo, essa conexão se quebra com o torcedor, né? Então, tanto faz o time ter uma torcida absurda no seu estádio, porque parece que... Vamos combinar, né? Mesmo o Flamengo no Maracanã contra o Corinthians, a gente viu uma torcida, assim, a forte presença da torcida do Flamengo, mas a gente viu que no momento de dificuldade não houve uma conexão, né? E o Flamengo, a torcida do Flamengo está em grande maioria contra o Corinthians, né? Não aliviou as coisas para o Flamengo naquele jogo do Corinthians, né? Então, nem sempre a torcida faz diferença. Neste caso, na verdade, a torcida faz diferença, tá?
é um time que consegue ter essa conexão muito forte, assim, com seus torcedores, e ela pode ser uma arma muito eficiente para que a equipe do Wydad Casablanca derrote o Al Hilal e enfrente o Flamengo na final. Qual seria o melhor adversário para o Flamengo? Na minha opinião, gente, o time do Wydad é muito mais fraco. O time é muito melhor, o time do Al Hilal, mas eu acho que na questão de encaixe de jogo, encaixe de proposta e tudo mais, eu acredito que será mais interessante para o Flamengo pegar a equipe do Al Hilal do que a equipe do Wydad Casablanca, tá? O Wydad Casablanca pode ser uma equipe duríssima para qualquer adversário, pode ser uma surpresa no torneio, inclusive, tá? Apesar de não ter um time com tantas estrelas assim. Então, na minha opinião, o melhor para o Flamengo será pegar o Al Hilal. Passando pelo Al Hilal, eu acho, sinceramente, gente, o Flamengo chegando na final contra o Real Madrid, esperemos que seja o Real Madrid, até para que a vitória seja mais consagradora. É claro que todo torcedor do Flamengo está torcendo para que não seja, para que uma zebra ali elimine o Real Madrid no meio do caminho ali, né? Ok, seria até interessante, mas para o futebol seria fantástico que o Flamengo encarasse o Real Madrid na final e vencesse o Real Madrid, e acho, sinceramente, que tem possibilidade disso acontecer. O Real é um timaço, mas tem momentos em que, sabe, parece que há uma desligada, sabe? O time se perde completamente. Ao mesmo tempo, é um time tão criativo que em 3, 4 minutos pode perfeitamente decidir um jogo, pode fazer 1, 2, 3 gols e acabar com o jogo, né? Agora, no geral, né, o que a gente percebe é um time que às vezes dorme dentro de campo, às vezes tem dificuldade para se conectar, ali entre a conexão entre meio de campo e ataque, a equipe tem dificuldade para final. É impressionante como esse Real Madrid às vezes complica muito a sua própria vida, né? Para você ter uma ideia, venceu pela Copa do Rei, né? O Cacerenho era o time, evidentemente, reserva do Real, mas mesmo assim foi difícil, tá? 1-0, muita dificuldade. Recentemente ganhou de 2-0 do Valladolid, não fez um grande jogo. Perdeu por 2-1 do Villarreal, né? Assim, e contra o Valência pela semifinal da Copa da Supercopa da Espanha, jogou muito mal, gente. Jogou muito mal e acabou passando para a etapa posterior através das penalidades contra o Valência, vencendo por 4-3. Porque durante o jogo foi 1-1, o Real Madrid foi muito mal, gente. Vendo aquele Real Madrid contra o Valência, a gente vê claramente que o Flamengo tem condições de enfrentar a equipe do Real e condição de vencer a equipe do Real. Esperemos que isso aconteça, porque, como eu já disse, seria fantástico para o futebol do Brasil e da América do Sul, um Flamengo campeão do mundo. Seria sensacional. Então, esperemos que aconteça isso, esperemos que o Flamengo seja o malvadão do mundo, da galera do mundo inteiro, né? Também no Mundial de Clubes. Acho que tem condição para isso e pode perfeitamente, por que não, trazer o Mundial para o futebol da América do Sul, da América do Sul e também o futebol brasileiro.